Boa noite, igreja. Paz seja com todos, amém? Glória a Deus. Os irmãos podem se assentar. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor para sempre. Que nós possamos consagrar todo o nosso ser ao Senhor. Aleluia. Eu peço aos irmãos que abram as suas Bíblias no capítulo 4 de João. João 4, versículo 46, a seguir. Aleluia, glória a Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor para sempre. Amém? 46 diz assim: segunda vez foi Jesus a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho, e havia ali um régulo, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Ouvindo este que Jesus vinha da Judeia para a Galileia, foi ter com ele, e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque já estava à morte. Então Jesus lhe disse: se não virdes sinais e milagres, não crereis? Não crereis. Disse-lhe o régulo: Senhor, desce antes que meu filho morra. Disse-lhe Jesus: vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse, e foi-se. E descendo ele logo, saíram-lhe ao encontro os seus servos. Ele anunciaram, dizendo: o teu filho vive. Perguntou-lhe, pois, a que horas se achava melhor? E disseram-lhe: ontem, 7 horas, a febre o deixou. Entendeu, pois, o pai que era aquela hora a mesma que Jesus lhe disse: o teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Aleluia. A minha versão fala régulo, né? Mas é o oficial. Ele era um oficial do reino que servia o reino de Herodes. E eu quero dizer para vocês nessa noite que nós vamos falar sobre fé. Nós vamos nos meditar na fé que esse homem teve. Esse homem, com certeza, ele ouviu falar que Jesus havia feito milagres. O milagre na Caná da Galileia, transformando água em vinho. E que fizera também muitas outras maravilhas em Jerusalém. Ele creu que Jesus poderia fazer algo pelo seu filho. Então ele vai até Jesus, intercede pelo seu filho, Jesus lhe dá uma palavra e ele volta para casa. O verso 50 diz: ele creu na palavra que Jesus lhe disse e foi-se. Amados, quantas vezes o Senhor tem falado com você? Comigo? Quantas vezes o Senhor tem nos dado uma palavra? Nós dizemos em todo lugar onde a gente vai: a Bíblia diz isso, a Bíblia diz aquilo, sobre todo tipo de assunto. Vem uma pessoa falar com a gente sobre qualquer angústia, qualquer sentimento que ela esteja passando, qualquer situação. Nós temos sempre uma palavra. A Bíblia diz assim. A Bíblia diz dessa maneira. Mas parece que para nós, muitas vezes ela não está funcionando. Será que nós precisamos exercer mais a nossa fé? Quantas vezes o Senhor diz na sua palavra: não temas. Não temas, eu estou contigo. Mas nós estamos o tempo todo temendo, sofrendo por antecipação,
ansiosos, muitas vezes com medo. Esse homem não conhecia, e ele não tinha tido ainda nenhuma experiência com Jesus. Ele só o conhecia de ouvir falar. Como disse Jó, eu o conhecia de ouvir falar, mas hoje eu te conheço de contigo andar. E nós? Nós conhecemos Jesus de ouvir falar dele? Ou de andar com ele? Ou verdadeiramente nós conhecemos Jesus? Nós não andamos com o Senhor? Nós não falamos com Ele todos os dias? Eu sei que a vida, ela não é fácil para ninguém, né? Muitas vezes nós passamos por situações que parecem que vão nos esmagar. Parece que está passando sobre nós um rolo compressor. Mas nós não podemos nos esquecer as promessas que o Senhor nos fez. Mateus 28:20 diz assim, que Ele estaria conosco todos os dias. Isaías 41:10 diz assim, não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, te ajudo, te sustento com a destra da minha justiça. Que promessa maravilhosa. Te sustento, te ajudo. Quantas vezes nós precisamos de ajuda e nós não sabemos para onde olhar, olha para um lado, olha para o outro, olha para Jesus. Ele é o nosso ajudador, é o nosso sustentador, o nosso amigo fiel. Isaías 40:29 diz assim, dá força ao cansado. Você está cansado, irmão? Cansado de lutar? Cansado de passar por dificuldades? O Senhor te dá força nessa noite. É promessa dele para nós. Dá força ao cansado, multiplica a força de quem não tem nenhum vigor. Isaías 43:2 diz assim, quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, e nem a chama arderá em ti. Olha o que aconteceu com os homens ali na fornalha. Nem o cabelo deles não ficaram com cheiro de fogo, de fumaça. São essas as palavras de Deus para nós. Spurgeon diz assim, temos que crer ao ponto de agir como se já houvesse recebido o milagre. Foi isso que esse oficial fez. Ele creu e foi para casa, e no caminho os seus servos correram para avisá-lo que o seu filho estava curado. A distância não foi um problema para Jesus. Ele tem poder sobre o tempo e o espaço, ele é onipresente. Talvez, assim como esse oficial, você esteja clamando por alguém que está na tua casa, ou até longe. A sua família que está distante. O Senhor pode alcançar essa pessoa e realizar o milagre, seja ele qual for. Cura na alma, cura no corpo, restauração, libertação, não importa. Mas que nós possamos sair daqui hoje crendo que Deus pode fazer, e pela fé Ele já fez um milagre em nossas vidas,
e na vida dos nossos. Aleluia, glória a Deus. O pastor está sempre pedindo para que a gente seja sucinto, seja rápido na mensagem, para que a gente tenha tempo de orar e exercer a nossa fé. Buscar ao Senhor, clamar ao Senhor, colocar diante dEle as nossas necessidades. Ele está aqui, Ele se faz presente no nosso meio. O Senhor está aqui, Ele ouve o nosso clamor e Ele atende o nosso clamor. Talvez se você não receber hoje aquilo que você espera no Senhor, confia nele. Confia nele. Não deixe o inimigo vir aos seus ouvidos e colocar coisas erradas, medo, dúvida no seu coração. Confia no Senhor. Quantas promessas nós temos. Quantas promessas nós temos de que o Senhor estará conosco, independente da situação, da circunstância. Seja Ele na tua casa, seja ela no teu casamento, na tua família. Seja ela na vida que está distante, está longe, um parente que está longe, não importa. O Senhor pode alcançar, Ele não está limitado ao nosso tempo, ao nosso espaço. Aleluia. Daqui a pouco nós vamos orar e pedir ao Senhor que a nossa fé seja acrescentada, que ela seja firme ao ponto de crermos na sua palavra, que Ele pode tanto realizar o seu milagre em nós, que estamos aqui hoje, como naqueles que estão longe, que nossa fé possa agradar a Deus, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar ao Senhor. A Bíblia diz também, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Mesmo que você não esteja vendo, irmãos, mesmo que você não esteja vendo nada, creia, confie, espere no Senhor. Aleluia. Nós vamos orar e crer que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que nós pensamos e do que nós pedimos para Ele. Porque nós pedimos para as coisas aqui, terrenas, aquilo que os nossos olhos vê, alcança. Mas o Senhor sabe além, Ele sabe muito mais. Ele conhece o nosso corpo por dentro, Ele sabe as necessidades que nós temos, as enfermidades que vão brotar do nosso corpo. Ele conhece, Ele pode curar, Ele pode restaurar. E se Ele não nos curar, Ele vai nos dar força para passar. Porque isso pode ser um testemunho. Deus pode te usar como uma testemunha viva do poder, do agir de Deus, que nós possamos ser firmes na nossa fé, que nós possamos ser constantes na nossa fé, convictos de que o Senhor está conosco. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Creia que aquela palavra que o Senhor te entregou, eu não sei, talvez você já recebeu uma palavra do Senhor, uma palavra de ânimo, uma palavra de fé, uma palavra de esperança, uma palavra de cura, uma promessa na sua vida, na sua família. Talvez você recebeu essa palavra, mas acabou se esquecendo. Passa um dia, entra ano, sai ano, e nada, porque você se esqueceu. Não deixa o inimigo deixar você esquecer. Mas abre o seu coração nessa noite e comece a colocar isso diante do Senhor. Senhor, eu estou aqui, eu estou aguardando a minha promessa. Eu estou aguardando a minha vitória, Senhor. Eu quero receber aquilo que o Senhor me prometeu. Eu quero a minha promessa. E comece a viver, irmãos, como esse oficial. A viver como se você já tivesse recebido. Ele não viu a cura do filho. Ele ficou sabendo depois, quando ele foi para casa.
Mas ele saiu dali crendo. Ele poderia ter ficado ali e insistido: Jesus, eu quero que o Senhor vá comigo lá. Ele tinha autoridade sobre Jesus, porque ele era um oficial, mas ele não exerceu a autoridade dele. Ele chamou Jesus de Senhor. Senhor, me ajuda. Socorre o meu filho que está morrendo. E Jesus falou: teu filho vive. E ele creu. Ele não viu nada. O que é a fé, irmãos? A fé é o fim e fundamento das coisas que se esperam, e é a prova das coisas que se não veem. Ele não estava vendo nada, mas ele creu e ele foi para casa. Alguns estudiosos dizem que foi 32 quilômetros que aquele homem andou. Talvez nessa caminhada de 32 quilômetros ele foi falando: eu vou chegar em casa, eu vou abraçar o meu filho, eu vou abraçar ele, vou beijar ele, porque eu amo ele, o Senhor curou ele, Jesus curou o meu filho. E quantas vezes nós, e ele não conhecia Jesus, e quantas vezes nós que dizemos: eu conheço Jesus, eu conheço a Bíblia, nós nos esmurecemos. Vamos começar a exercer mais a nossa fé. Vamos começar a pôr em prática, a olhar como se nós já tivéssemos recebido, a viver como se a bênção já estivesse na nossa mão. Porque é assim que esse homem agiu. E ele recebeu a vitória do Senhor. Eu não sei se você, nessa noite, porque às vezes nós vamos nos enfraquecendo, irmãos. Recebemos uma promessa e aquilo vai passando e nada vai acontecendo e a gente vai perdendo a esperança e isso vai morrendo dentro de nós. Eu não sei se isso aconteceu com algum de vocês, mas se aconteceu, eu quero convidar você para vir para frente hoje. Nós vamos orar e o Senhor vai reacender essa chama no seu coração. E você vai começar a partir de hoje a orar de novo: Senhor, eu estou aqui, eu quero a minha bênção, eu vim buscar a minha vitória. Senhor, eu vou me colocar diante de Ti. Começa a fazer propósito com o Senhor. Começa a fazer propósito com o Senhor de oração, de jejum, de consagração, de leitura da Bíblia. Senhor, eu quero a minha bênção, eu preciso da minha bênção. E no tempo certo do Senhor, Ele vai derramar a bênção sobre a sua vida. Mas não deixe essa chama apagar no seu coração. Não deixe essa chama apagar no seu coração. Venha para frente, nós vamos estar orando agora.